Só os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Oi. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vivi em terremotos, vento forte que passou. Já vivi muitos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar em seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Não há ferrolhos nem portas nem fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Obrigado pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar assim. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. De novo, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Vamos convidar o irmão Gustavo para estar orando pelo pregador. Aleluia. Convido os irmãos a ficar de pé. Vamos orar. Pai que habita no Altíssimo, perante o Senhor está seu filho Rogério, que vai pregar a sua palavra e teu nome. Abençoe grandemente o ministério dele, e que nenhum mal o atente, e que ele acolha e ganhe milhares de vidas a seu nome. Que a vida dele seja repleta de paz, bênçãos e milagres, louvando ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Nosso coração transborda de alegria nessa noite. Nós queremos louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar com os irmãos pela primeira vez, para nós juntos servirmos ao Senhor com alegria, com prazer e com pureza em nosso coração. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Chegamos aqui nessa noite com o propósito de somente glorificar o autor e consumador de nossa fé. Quero eu, meus irmãos, em primeiro lugar agradecer ao meu Senhor Jesus. Ele é a causa de nós estarmos aqui. O Espírito Santo de Deus nos proporcionou essa oportunidade para nós servirmos a Ele com glória, com aleluia, e temos o privilégio de recebermos a graça do Seu Espírito aqui neste lugar. Quero louvar a Deus também, antes de ministrar-lhes a palavra do Senhor, os meus agradecimentos à nossa amada irmã Edna. Obrigado pelo convite. Creio eu que o Espírito Santo tocou em seu coração para lembrar da nossa pessoa e nos lançar o convite, e nós estamos aqui ministrando uma palavra de Deus aos vossos corações. Deus abençoe os obreiros, o amado pastor Câncer, que não está presente por motivo de força maior, mas eu trago um abraço do nosso amado pastor Paulo Henrique, que está na frente do trabalho ali do Milagre 7. Ele traz um abraço caloroso, um abraço de irmão em Cristo Jesus para essa amada igreja. Deus abençoe os obreiros e todos aqueles que aqui já tiveram a sua oportunidade. Quantos vieram nessa noite servir ao Senhor com glória e com aleluia? Nós sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele paira neste lugar. Nós somos um povo diferenciado. Nós somos um povo que nós temos o livre acesso à virtude do Espírito Santo de Deus. Eu creio no Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que ainda cura, um Deus que ainda liberta. Nós servimos um Deus que ainda manifesta a sua glória. Basta
ter um povo reunidos no nome do Senhor, que a graça de Deus ela é manifestada por intermédio da sua palavra. Eu costumo dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que eu não sou pregador, eu sou adorador. Porque o tempo em que nós vivemos, pregadores, a maior parte se preocupam com multidão. Se houver 100, 500, 1000 pessoas, ele louva o Senhor com alegria. Mas se tiver pouco, ele não adora da forma que o Senhor quer. Mas adorador é diferente. Adorador, se tiver só ele e o pastor da igreja, ele adora a Deus na beleza da sua santidade. Quando nós olhamos para a vida de Paulo e Silas na prisão, somente os dois, depois de terem sofrido açoites com vara de ferro, tomaram fôlego e serviram ao Senhor com alegria. E Deus manifestou a glória do seu Espírito por causa de dois servos com o coração aquebrantado. Não houve a necessidade de comum acordo entre os outros detentos. Somente Paulo e Silas adoraram ao Senhor e Deus manifestou a sua glória naquele lugar. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando nesta noite. Nem sempre ela pode nos acompanhar, porque tem os seus compromissos ali no Milagre 7, como regente e solista do círculo de oração. Mas aprove ao Senhor permitir que ela estivesse comigo aqui nessa noite, orando pela minha vida e me acompanhando nesse ministério. A minha esposa, juntamente com meu filho. Eu louvo ao Senhor porque minha esposa ela não podia gerar filho. A médica olhou para ela e disse: você tem um problema seríssimo de policista e jamais gerará um filho. A médica falou aquilo que ela sabia, mas quando Deus fala, Deus opera. Está ali a bênção do Senhor, com 6 anos de idade, louvando ao Senhor comigo e com a sua mãe para a glória de Deus. Os irmãos que vieram ouvir a palavra de Deus, fiquem de pé comigo em nome de Jesus. E abrimos a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13, 14, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14, 15 e 16. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos ainda acreditam em batismo, renovo, em cura e libertação? Louve ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos franqueou de sermos adornados pela sua glória. Os irmãos que encontraram, confirme dizendo amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14, 15 e o 16. Leamos a palavra do Senhor. Portanto, tendo cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como aquele que vos chamou é santo, sede também vos santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Sente servindo ao Senhor com glória e com aleluia, na beleza da sua santidade. Meus queridos e amados irmãos, o meu coração nessa noite transborda de alegria pelo fato de nós estarmos aqui na congregação do Caiçara de número 1, para nós louvarmos ao Senhor pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. Nós louvamos a Deus pela bênção, pela vitória, louvamos ao Senhor até mesmo pelas provações que nós passamos
na vida cotidiana, no dia a dia, na labuta do dia, passamos por luta, por adversidade, mas nós louvamos ao Senhor. Nós olhamos para a palavra de Deus na noite de hoje e, analisando o texto sagrado da carta do apóstolo Pedro, nós iremos observar os versículos aonde o apóstolo Pedro se preocupa em admoestar, em exortar e encorajar aqueles que entregaram a sua vida ao Evangelho do Senhor, entregaram a sua vida à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que aqui está, acabamos de ler, os versículos 13, 14, 15 e 16, é uma advertência do apóstolo Pedro para os seus ouvintes, para os irmãos, para que os irmãos viessem a entender que Deus tem um propósito em nossas vidas. E Deus, o Senhor, exige que o seu povo seja separado exclusivamente para Ele. Deus exige que o seu povo seja separado exclusivamente para Ele. Quando nós olhamos para o versículo 15 e 16, ele adverte dizendo: mas como aquele que vos chamou é santo, sede também vos santo em toda a vossa maneira de viver. Quando nós olhamos para a palavra, o versículo 16, ele continua: quanto escrito está. Pedro, nesse texto sagrado, ele volta em Levítico, a Bíblia Sagrada, o livro de Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 44 e 45, aonde Moisés adverte o povo. Veja bem, a Bíblia que está em nossas mãos, ela contém 66 livros. Quando você olha para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, finaliza no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e adentra nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e finaliza no livro das Revelações, o livro Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés. Em Levítico, que é o texto que Pedro cita, capítulo de número 11, versículo 44, ele traz à memória uma advertência de Moisés para com a nação de Israel. Deus sempre exigiu que o seu povo fosse separado exclusivamente para Ele. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós iremos encontrar Israel sofrendo duras consequências no Egito. Israel queria adorar a Deus, mas não podia, porque estavam aprisionados em culturas pagãs, em costumes diferentes, idolatria à direita, idolatria à esquerda. Israel não tinha a liberdade de adorar a Deus da maneira que ele queria. Por isso houve a necessidade de um clamor. Quando Israel clama a Deus, Deus ouve o clamor de Israel. Deus levanta o homem por nome de Moisés, que nasceu das entranhas de Joquebede. Quando no tempo em que José foi para o Egito, ali Deus abençoou José, Jacó e seus irmãos. Na terra do Egito, Deus guardou Israel. Quando surgiu outro faraó que não conhecia ou não fazia caso da vida de José e do povo hebreu, esse faraó então começa a massacrar os hebreus. Esse faraó começa a temer, porque o povo hebreu era um povo abençoado por Deus. O povo hebreu crescia. Então, assustadoramente, Faraó toma uma decisão em matar os meninos, para que o povo hebreu não viesse se multiplicar.
mais do que os egípcios, porque temia Faraó que o povo hebreu se revoltasse contra ele e contra a sua autoridade. Nesse período, Joquebede pega o seu filho e coloca à beira do rio. E quando vai ao encontro, o menino, ao encontro da filha de Faraó, a irmã de Moisés, de longe, olhando aquela cena, e certamente dizendo à filha de Faraó, com as suas companheiras, dizendo: certamente essa criança é dos hebreus, essa criança é formosa. Quando Miriam chega perto dela, diz: olha, eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. Ali foi todo o processo de Deus para que um dia ele viesse usar Moisés. Pois bem, Moisés foi levantado por Deus, apesar dele ser criado ali no Egito, ali no seio ali da filha de Faraó, nos costumes de batalha dos egípcios. Deus decide levantar Moisés para libertar Israel. Quando o Senhor levantou Moisés, diz a Bíblia Sagrada que Deus desceu juízo sobre o Egito para que o povo tivesse a liberdade de adorá-lo, de reverenciá-lo, de glorificá-lo. Quando Israel foi liberta do Egito, Deus, usando as mãos poderosas de Moisés, por diversas vezes Moisés enfrentava os adversários de Israel. Por diversas vezes os hebreus enfrentavam seus adversários. Me lembro muito bem que um certo dia alguém se levanta contra o ungido de Deus. Alguém se levanta contra a vida de Moisés, porque Moisés foi separado para uma grande obra. O que é ser santo? É ser separado. Santo significa ser separado exclusivamente para Deus. Moisés foi santo, separado para a obra do Senhor. Quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, levanta-se um grupinho dizendo: por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só se manifesta a Moisés? O grupinho então é formado por Coré, Abirão e Datã. Formaram-se um grupo, se levantaram contra a vida de Arão, começaram a blasfemar contra Miriam, mas o alvo deles era Moisés. Então eles começam a caluniar Arão, começam a difamar a vida de Arão. Arão leva a Moisés a situação, e Moisés, como um bom servo de Deus, leva a causa ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando Moisés leva a causa para o Senhor, Deus entra com providência e abre a terra e engole vivo Coré, Abirão e Datã, porque queriam impedir a obra ser concretizada na vida de Moisés. O homem não pode parar a obra que Deus entregou em suas mãos. Se Deus fez uma promessa que vai lhe usar, Ele vai te usar. Se Deus fez uma promessa que vai soprar o teu nome, Ele vai soprar o teu nome. Se Deus, o Senhor, fez uma promessa que vai lhe usar na área da ministração da palavra, na área do louvor, se alguém da direita não acredita, se alguém da esquerda não dá credibilidade, se até a própria família que está em sua volta diz: não vai acontecer, não vai ser concretizado, ele não é ninguém, ele é um zero à esquerda. Mas quando Deus promete, está prometido. Quando Deus aponta, meu irmão, assunto encerrado. O homem não pode parar, o inferno não pode parar aquilo que Deus nos entregou. O propósito de Deus para com as nossas vidas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós iremos observar que Balaão, um profeta que estava meio desviado, foi contratado por Balaque, que era adversário de Israel.
Balaque chega com Balaão e diz: Balaão, homem, eu sei que tu é um profeta, está meio desviado, mas não deixa de ser profeta. Toma aqui uma certa quantia de dinheiro. A única coisa, Balaão, que eu quero que tu faças e que tu me obedeça pelo meu pagamento é amaldiçoar Israel. Ora, ele entendia, Balaque entendia no seu subconsciente, como homem pecaminoso e falho que ele era, ele entendia que Israel estava embaixo de uma bênção, e para ele vencer Israel, teria que ter uma maldição para revogar a bênção de Deus. Quantos não são aqueles que acreditam nessa teoria? Quantos são aqueles que acreditam que uma maldição vai para a igreja? Quando Balaão tenta amaldiçoar Israel, diz a Bíblia Sagrada que ele vai ao monte, levanta a sua mão e ele tenta abrir a boca e dizer: eu amaldiçoo Israel. Ele abre a sua boca pela primeira vez e diz: eu abençoo Israel. A segunda vez ele sobe no monte, levanta a sua mão. O intuito de Balaão era levantar a sua mão e dizer: eu amaldiçoo Israel. Mas não foi isso que aconteceu. Ele levanta as duas mãos para amaldiçoar Israel, e ele abre a boca e diz: eu abençoo Israel. Imagino eu em uma conjectura, Balaão olhando para Balaque, dizendo: Balaque, tem alguma coisa errada, calma aí, deve ser um monte que está errado, eu vou subir no terceiro monte. Quando ele sobe no terceiro monte, levanta a sua mão para amaldiçoar Israel, ele tenta dizer: eu amaldiçoo. E quando ele abre a sua boca, ele diz: eu abençoo Israel, abençoo Israel. Quando ele olha para Balaque, ele diz: Balaque, não tem jeito, aquilo que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. E ele complementa dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria com o que ele falou, ou prometeria e não velaria pela promessa que ele fez? Logo se entende que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. A igreja do Senhor não está debaixo de maldição. Ninguém pode parar a caminhada da igreja, porque a igreja é santa, a igreja é separada. Quanto mais separado para Deus, mais a manifestação da glória será nítida na nossa vida. Quanto mais separado para a obra de Deus, mais Deus ele vai te abençoar, mais Deus ele vai manifestar a sua glória. Nós estamos, meus queridos e amados irmãos, vivendo tempos difíceis da igreja na terra. Nós estamos vivendo um tempo difícil, aonde muitos evangelhos estão surgindo no mundo afora. Muitos ensinamentos pagãos estão tentando distorcer a palavra do Senhor. Existe evangelho com facilidade, mas o evangelho que nos alcançou é o evangelho de lágrima, é o evangelho de cruz, é o evangelho de dor. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que esses homens e mulheres que foram usados por Deus, como Moisés, como Josué, como Caleb, como Jeremias, como Gideão, como Isaías, como Eliseu e Elias, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo esses homens achando que eles não eram capazes de executar a obra que Deus confiou em suas mãos. Esses homens se achavam incapazes de executar a obra que Deus confiou em suas mãos. Quando Deus se manifestou a Moisés, o Senhor se revela a ele no monte, na sarça ardente. Moisés diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Segundo alguns teólogos, segundo alguns estudiosos,
Moisés era gago. Não estou afirmando, é apenas uma suposição de alguns teólogos, que Moisés não tinha facilidade de se expressar. E Deus exorta dizendo: Moisés, quem fez o pé não foi eu, quem fez a boca não foi eu, quem fez o olho não foi eu, foi Senhor. Então vai, porque eu vou te usar. Quando Deus se revela a Gideão, o Senhor se manifesta a Gideão malhando trigo no lagar por causa dos midianitas e dos amalequitas. Veja bem, neste período em que Israel estava plantando trigo, quando de repente, de longe, os midianitas e os amalequitas, adversário do povo de Deus, ficava de longe. Quando Israel plantava, Israel regava, e na hora da colheita, os midianitas e os amalequitas roubavam o trigo, e o que eles não podiam levar, eles queimavam. Israel chorou, Israel gemeu, e quando Deus levanta o homem por nome de Gideão, é sempre a meio à angústia, sempre na angústia, Deus tem uma porta de escape. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a tua mão nessa noite, abre a tua boca e glorifica Ele neste lugar. Deus se revela a Gideão: Gideão, eu sou contigo, homem valoroso. Gideão tenta recuar, porque se o Senhor é com a gente, isso acontece. Israel está sendo massacrada. Deus usa Gideão e faz com que ele separe um exército de 32 mil soldados. Deus reprova 22 mil. Quando Deus diz: Gideão, abre a tua boca e grita, os covardes e medrosos voltem. Gideão abre a sua boca e grita, os covardes e medrosos voltem. Voltaram 22 mil, de 32 mil voltaram 22, restaram 10 mil. E quando Gideão vai para a batalha, Deus diz: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão, não pode essa quantidade, ainda é muito. Gideão ouve a ordenança de Deus. Deus faz com que ele vá beber a água no rio, e ele observe: aquele que baixar a cabeça e lamber como um cachorro não está apto para a batalha. Mas aqueles que for no rio e pegar água com a mão e colocar a boca, de prontidão, de cabeça erguida. O que eu entendo nessa passagem bíblica é que Deus, o Senhor, não quer que a igreja fique despreparada para a batalha. A igreja está cheia, a igreja já não cabe mais de tanta gente brasileira evangélica, mas são poucos que estão preparados para a batalha. Eu quero crer que nessa noite eu estou pregando para uma igreja que está preparada para a batalha, que está preparada para a guerra. Se você é um desses, levanta a tua mão em sinônimo de vitória e abre a boca e adora. Amanda Xarabadarabadarabagai. Deus conta com homens e com mulheres preparado para a obra, preparado para a chamada. Por mais que muitos não acreditem na chamada de Deus para com a tua vida, eu tenho costume de conversar com a minha esposa. Eu digo: minha filha, se Castanhal inteiro não acreditar na chamada de Deus na minha vida, eu não tô nem aí. Se a minha família, pai, tio, primo, prima, os entes queridos não acreditar que Deus é na minha vida, eu não tô nem aí. O importante é que o céu reconhece que você é ungido por Deus. O importante é que o céu reconhece que Deus é na tua vida. Ele está na casa. O Espírito
Espírito Santo de Deus. Foi por isso que Pedro advertiu dizendo: sede santo, porque Deus não usa de qualquer maneira. O Espírito Santo usa quem é separado. O Espírito Santo usa quem está preocupado verdadeiramente de ser instrumento em suas mãos. Deus está buscando aqueles que verdadeiramente querem ser usados pelo seu Espírito. Mas veja bem, o homem e a mulher que quer ser usado por Deus, creio eu e assim acredito, no nome de Jesus, que devemos orar, que devemos jejuar, porque existem diversas situações para que Deus venha nos usar. A primeira é oração, a segunda é jejum, a terceira é comunhão, a quarta é santificação. E uma das causas de Deus nos usar nesses últimos dias se chama renúncia. Renunciar a sua vida para viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo homens e mulheres sendo usados por Deus, fazendo a diferença, mas que viviam exclusivamente na dependência do Espírito Santo de Deus. Quando Deus escolhe, irmãos, Ele nunca erra o alvo. Lembro-me muito bem no Novo Testamento, aonde o Senhor escolheu o homem por nome Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era sanguinário, Saulo de Tarso era perseguidor da igreja, Saulo de Tarso tinha o prazer de massacrar os crentes. Quando o primeiro mártir, que foi Estevão foi um dos 7 diáconos. Estevão foi o primeiro mártir que a Bíblia nos revela. Estevão, antes de ser apedrejado, que trouxe categoricamente a lei mosaica, a lei em Levítico, e trouxe a memória dos religiosos tudo aquilo que Deus tinha feito por intermédio da vida de Moisés. Não suportando os religiosos em ouvir a voz do Senhor, por intermédio da vida de Estevão, tamparam os seus ouvidos e lançaram pedra contra o homem de Deus. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, antes de Estevão ser apedrejado, ele levanta os olhos e vê os céus abertos e Jesus Cristo de pé, pronto para receber um soldado valente. Quando ele abre a sua boca, lançaram pedra e ele adormeceu. As vestimentas de Estevão foram lançadas aos pés de Paulo. Paulo era um perseguidor, Saulo de Tarso era perseguidor da igreja. E quando ele pega a autoridade para massacrar a igreja, para perseguir a igreja, ele vai em direção a Damasco, e o próprio Jesus Cristo evangeliza Saulo de Tarso: Saulo, por que me persegue? Quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu me persegue. Ora, Jesus não era perseguido em uma forma física. Paulo não estava perseguindo Jesus de uma forma teofônica, mas ele perseguia a igreja do Senhor. Quem persegue a igreja está tentando perseguir o dono dela, meu irmão. Não te preocupa. E quando ele cai do cavalo, diz a Bíblia que ele levanta cego, e ele vai então pagar um alto preço. Deus então se revela ao homem por nome de Ananias. Saulo de Tarso, cego, passa 3 dias em jejum, e quando Ananias recebe a revelação, o Senhor diz: Ananias, vai a uma rua por nome direita
e entra em uma casa do homem chamado Judas e pergunta por Saulo de Tarso. Ele está orando, e na visão que eu dei para ele, entrava um certo Ananias, cheio do Espírito, e curava a sua enfermidade, a sua cegueira. Ananias tenta recuar, mas Senhor, ele é perseguidor da igreja, ele é caluniador, ele massacra a igreja, ele persegue a igreja. Jesus diz para Ananias: vai, Ananias, porque ele é escolhido, e eu o separei, e eu o santifiquei para a obra, e eu o separei para uma grande obra, e mostrarei para ele que duro será e padecerá por amor ao meu nome. E Paulo foi um dos maiores missionários que palmilhou sobre essa terra. Diz a Bíblia que Paulo era tão cheio do Espírito Santo que apenas o seu lenço ele levava aos enfermos, que ele não podia ir, e o enfermo era curado. Olha só o poder e a grandeza do Deus que nós servimos. Olha só a majestade do Deus que nós adoramos. Aleluia! Quando Deus se revela, o poder é extraordinário, é tão lindo. O pregador, o cantor, o pastor ser usado, mas por trás tem um preço a se pagar. Por trás existe renúncia, por trás é a própria vida sendo renunciada para ser cheio do Espírito Santo. Paulo então vive uma vida devocionada ao Senhor dos Exércitos. Diz a Bíblia Sagrada que ele era tão cheio do Espírito que as pessoas ficaram encantadas pela eloquência e pelo poder que Paulo pregava. O que me chama a atenção na vida de Paulo é que ele deixava bem claro que a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas a minha pregação se consiste em poder. Poder. Adagai eu comandar. Poder. Quem está entendendo, levanta a mão. Quem está entendendo, levanta a mão. Quem veio adorar a Ele nessa noite, levanta a tua mão, abre a tua boca e adora. Deus não chamou o irmão Rogério para falar bonitinho, não. Deus não chamou para nós sermos sábios e eloquentes para a multidão e cantar com palavras de sabedoria humana, porque hoje nós nos preocupamos muitos com os ensinamentos, e isso é bom, é maravilhoso, mas há uma advertência: crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. A graça e o conhecimento tem que estar junto, porque se for só na graça, qualquer coisa ele não vai conseguir interpretar na palavra. Se for só no conhecimento, não tem cura, não tem manifestação, porque é através da graça o renovo, é através da graça a glória, é através da graça o renovo, a manifestação, é através da graça que Deus pega um cachaceiro e faz um pregador do evangelho, é através da graça que Deus pega uma prostituta e faz líder do círculo de oração, é através da graça que Deus pega um drogado e faz ele um evangelista, é através. A unção era tão grande na vida de Paulo que ele expulsava demônio. Um grupo de judaizantes, 7 filhos de um sacerdote por nome Cefas, quando o grupo de judaizantes, 7 varões, viam o apóstolo Paulo expulsando o demônio: sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus,
sai no nome de Jesus. O demônio batia em retirada. Os judaizantes viram aquilo, acharam bonito, ficaram encantados, ficaram maravilhados e tentaram. Quando caiu manifestado o demônio, cercaram ali o possesso em demônio, e veio o primeiro, botou a mão e disse: sai no nome do Jesus que Paulo prega. Veio o segundo: sai no nome. O terceiro: sai no nome do Jesus que Paulo prega. Veio os 7 ao redor do demoniado, e os 7 colocando a mão sobre o demônio, dizendo: sai no nome do Jesus que Paulo prega. Diz a Bíblia que o demoniado olhou para ele e disse: homens, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês quem são? Não conheço. O que eu entendo aqui é que a gente não pode ser muito bem reconhecido pelo homem, a gente pode não ser reconhecido pela família, a gente pode não ser reconhecido pelos amigos do trabalho, a gente pode não ser reconhecido pela sociedade, mas você é reconhecido no céu. Ai comandai o badagacho, comandará badagai. É conhecido no céu e é temido no inferno. O demônio disse: eu conheço Paulo, Jesus, sei quem é, mas vocês eu não conheço. Por quê? Porque não eram separados para a obra. Não eram separados para a obra. Para ser separado tem que ser cheio. Para ser cheio tem que ser separado. Quantos acreditam nessa palavra e entendem que nós estamos vivendo um tempo da separação exclusiva para a obra do Senhor? Levanta as 2 mãos, abre a boca e deixa Ele te tomar agora. Deixa Ele te encher, deixa Ele te adornar. Adagai kamanda, alai papapapa, tuiaka mandarabadaga, xarapapapapapapapa, badai, badai, alai papaio comanda. Ele está dizendo: eu separei essa igreja, eu separei você para a obra, eu separei para mim, e eu não aceito dividir a tua vida com ninguém. O teu coração é meu, o teu pensamento é meu, a tua alma é minha, a tua vida é minha. Eu sou o teu dono. Só quem acredita, levanta a mão, abre a boca e recebe. Nos separou para uma grande obra. O diabo, ele quer parar a igreja. A Constituição brasileira estão elaborando projetos ali no Planalto Central para impedir a igreja de evangelizar. Estão elaborando um projeto em Brasília para que a igreja não vá na praça, reverendo, pregar, para que a igreja coloque um abafo no som e o som não seja transmitido para fora. Lá em Brasília, o diabo está trabalhando no coração de homens devotos ao satanismo para tentar impedir a igreja, mas a igreja está triunfante, a igreja está triunfante, a igreja não perdeu o alvo é o céu, a igreja não perdeu o objetivo é o céu. Se é o céu, nós estamos marchando. Se você está com essa convicção que o céu nos aguarda, levanta a mão, abre a boca. Eu comandar. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Ainda eu comandar a badaga. Eu comandar a badaga. Tatayo comanda, tatarabada
Managayo comandaraba, tututu ya papa papa, alaite comandayo bada, a papa papa, shomanaga, omanaga, omanaga, alaite papayo comanda, ayoko papayo papa papa papa, tuya. Deus está me dizendo, meu servo, diga para a minha igreja que eu estou vivo e vivo para sempre. Eu opero aonde o homem não pode operar. Se você acredita nessa palavra, vem aqui à frente que nós estaremos orando por você. Eu convido o grupo de adolescentes, a juventude, venham aqui. Adaio copoio comanda, a papa. Deus está me mostrando a fúria do adversário contra a mente dos nossos adolescentes. Deus está me mostrando a fúria do inferno contra os nossos jovens da nação brasileira, porque o intuito de Deus é fazer com que os nossos jovens sejam cheios da mesma maneira que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram cheios ali na Babilônia e fizeram a diferença. Porque Ananias, Misael e Azarias fizeram a diferença na Babilônia, é porque eles eram santos, varão, é porque eles eram separados. Quem é separado pode estar no meio da Babilônia, mas permanece fiel. Quem é separado pode estar no meio da Babilônia, mas não vai se curvar diante da imagem. Quem é separado pode estar na Babilônia, mas não vai se prostrar ao Deus morto e pagão. Mas quem é separado, levanta sua cabeça e adora aquele que João viu na ilha de Patmos, pés como latão reluzente, pé como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco como a neve, e no seu peito, na sua cintura, um cinto de ouro, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e ele passeava no meio dos 7 escartiçais que simbolizava a igreja do Senhor, e na sua mão tinha 7 estrelas que estava simbolizando o anjo da igreja, o pastor. Ou seja, nós não adoramos Baal, mas nós adoramos aquele. Abai Kamanda. Quem não é batizado com o Espírito Santo, te prepara, porque hoje. Quem não é batizado é hoje. Quem não é batizado é hoje. Ele batiza, ele cura, ele renova. Quem veio buscar a presença por um minuto, levanta a tua voz em adoração e adore. Jovens, se preparam, porque Deus ele vai lhe usar. A igreja será adornada pela glória. Existe um mistério sobre a tua cabeça, mulher. O rolo de mistério desce, come o rolo, vai, engole o rolo de mistério. Deus ele te deu, Deus ele te deu. Te prepara, porque Deus vai te usar da planta do pé ao alto da cabeça. Já não há, e outro igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há. Levanta as 2 mãos de cabelo branco aqui, de óculos,
resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E Ele está aqui. Tem glória dele aqui. Deus está dizendo: meu servo, compartilha com ela a mesma unção que desce sobre a tua vida. Recebe, mulher aí, recebe a presença, recebe a virtude, recebe a glória, recebe. E outro igual não há. 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 Deus está selando mais uma vez a igreja do Caiçara com a glória do seu Espírito. Te prepara, porque Deus vai te usar. Glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Aleluia. 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 Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja cheio aí agora. Seja cheio agora. Pega, 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 pega. Da planta do pé ao alto da cabeça. Já! E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. O poder vem pela palavra. O poder vem pela palavra. A graça vem pela palavra. A igreja que prioriza a palavra é cheia. É a palavra que cura. É a palavra que liberta. É a palavra que renova. A igreja que prioriza a palavra recebe a presença. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer. Aleluia. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por esta noite, pela sua presença, pela sua graça, por tudo quanto Ele tem feito. Aleluia. Glória.
Deus é fiel, igreja. Quero agradecer a cada um que teve essa oportunidade, a cada um que esteve aqui hoje. Só Deus sabe a cada culto como eu fico preocupada, ansiosa e querendo que Deus faça algo por cada um de nós. E hoje eu me alegro porque o Senhor, Ele é fiel. E eu quero agradecer a todos, ao nosso querido irmão pregador, nessa noite, que Deus continue lhe usando poderosamente. Irmão Rogério, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que o Senhor possa ser usado grandemente nas mãos dele. Amém. Obrigada, igreja. Vou passar aqui para o irmão Sandro para ele finalizar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou ficar em pé nesta noite. Vamos orar, finalizando o culto, em nome do Senhor Jesus. Vou ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar, amém? Glória a Deus. Após o culto tem um lanche aí do lado, né? Vatapá? Arroz, é benção. Nosso Deus, nosso Pai bendito, te louvamos, meu Senhor da glória, te adoramos por tudo, meu Deus amado. Muito obrigado, meu Deus, por tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Meu Deus amado e santo, continua, Pai querido, abençoando a vida do pregador, meu Deus amado, a sua família, a sua casa, meu Deus bendito. Que as suas bênçãos, ó Pai amado, sejam abundantes, meu Deus, sobre a vida deles, Pai querido e santo. Agora eu te peço, meu Deus amado, nos leve em paz, em segurança, meu Deus amado e santo, e nos dê uma noite abençoada na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.